Oi pessoal, no quarto vídeo sobre o 610 Game Over Charles, Summer Finale da sexta temporada, nós vamos comentar sobre os furos do episódio, que nós percebemos, os furos que o Wet Paint percebeu, e algumas respostas que a Marlene deu de situações que aconteceram ao longo da série, que não foram respondidas na série. Primeiro, nós vamos começar falando sobre os furos que nós percebemos e os furos que nós vimos nas matérias do Wet Paint. O Wet Paint é um site dos Estados Unidos que fala sobre televisão, sobre séries e fala muito sobre PLL. Achei muito legal o Wet Paint ter feito 3 matérias mostrando um certo descontentamento, vamos dizer assim, com essa Summer Finale. Muitas pessoas não gostaram da revelação de Cissy como a nossa trans finíssima, e algumas opiniões que eu vi falam que os furos foram responsáveis por essa desaprovação. Por que a série tem tantos furos assim? Eu vou fazer um vídeo depois só comentando sobre isso. Só o motivo de PLL ter tantos furos, os motivos, quais são os motivos que eu acredito serem responsáveis por essa quantidade de furos que existem na série. Porque furos são uma constante em PLL. Então, independente das opiniões de gostei da Cissy, não gostei da Cissy, acredito que qualquer pessoa que fosse revelada como teria as respostas teriam furos. Porque nós temos que lembrar que foram 3 temporadas, a terceira, a quarta e a quinta, sem nenhuma resposta em relação ao que nós vimos no 610. Então é claro que deixar para esclarecer tudo em um episódio não ia dar muito certo, né? A história não ia ficar muito bem contada. Então, os furos não são exclusivos do 610, da história de até porque os escritores, eles assim, não são um pouquinho desatentos, né? Com as tramas e até mesmo com os diálogos que eles escrevem no episódio. Vou citar um exemplo para vocês, que faz tempo que eu queria comentar isso no blog, mas eu não comentei, que é uma cena que chega a ser engraçada. No 5:14, depois que acontece o velório, o enterro simbólico da Mona, a Hannah decide chamar a Grunwald para descobrir onde é que o corpo da Mona tá. Ali nas Marian, ela tem uma discussão com o Caleb, que é contra ela chamar a Grunwald, falando que, enfim, que pra Hannah ficar longe dela e não sei o que. E a Hannah fala que não, que a Grunwald é a única pessoa que pode ajudar a descobrir onde está o corpo da Mona, porque a Grunwald tem esse dom, né, dela ser sensitiva, né, dela conseguir ter aqueles insights, e que ela não é uma charlatã, como a Hannah fala, ela não é uma cartomante do carnaval, é uma pessoa que a gente tem que acreditar. Caleb não, continua com a opinião dele, não quero saber de você com a Grunwald, e a Hannah chama a Grunwald escondida. Aliás, saudades Grunwald, amamos a Grunwald. E daí tem as duas no mausoléu. No mausoléu, a Grunwald põe a mão lá na lápide da Mona e fala que sabe que não tem ninguém ali. E pergunta pra Hannah, como é que você quer que eu te ajude a encontrar o corpo? Como é que eu posso te ajudar? No sentido de que a Grunwald, ela simplesmente não faz uma pergunta pra ela, onde é que tá a Mona? Ela fala, tá em tal lugar. Não, ela precisa ter como eu diria assim, algum contato, ou estar no lugar que a pessoa esteve, ou ter algum objeto da pessoa, né? Alguma lembrança de alguém que esteve com a pessoa, como é o caso ali no mausoléu. A Hannah entrega para Grunwald o cachorrinho de pelúcia que era da Mona, para ajudar a Grunwald a, né, ter seus insights. Daí a Grunwald abraça o cachorro e fala o nome dele. A Hannah
pergunta pra ela, nossa, como é que você sabe? O cachorro chamava Little Bundy. A Hannah fala, nossa, mas como é que você sabe? A Grunwald olha pra Hannah com uma expressão do tipo, oi? Como é que eu sei? Gente, a Hannah não chamou a Grunwald ali porque a Grunwald tem esse dom de adivinhar, de saber as coisas. Daí a Hannah pergunta, como é que você sabe o nome do cachorro? Tipo, essa cena é muito engraçada, porque assim, a Hannah chama a Grunwald pra aquilo, pra descobrir onde a Mona tá. Então, ela não chamou pra descobrir o nome do cachorro, mas ela saber o nome do cachorro não foge do que ela faz, do objetivo que a Hannah chamou ela ali. Então, se eles não prestam atenção nem nesses detalhes, nesses diálogos, é claro, né, que eles não vão fazer uma história em que todas as pontas se encaixem. Então, no 610, o primeiro furo que nós comentamos no terceiro vídeo, que foi gritante, que todo mundo percebeu na hora, é da Marion em relação a Alison e Toby e Charles. Por quê? Quando tem o flashback no 4.1, a Alison e o Toby estão no quarto do Toby e a Marion aparece lá desorientada antes dela ir pro Hadley. E a Alison e o Toby são adolescentes, pré-adolescentes, dá pra imaginar que eles tinham uns 12 anos ali. Depois, no 5.13, quando aparece a Little Alison encontrando os vestidos, a Little Alison deve ter uns 4, 5 anos. Que nessa época, que a Alison tinha essa idade, Charles tinha 12. Daí aparece Charles com a Bethany no telhado quando a Marion chega. Charles tá com o vestido e a Bethany empurra a Marion. Como assim que Charles tinha a mesma idade da Alison? E do Toby lá no flashback, do 4.1. Se a Alison era criancinha quando a senhora D comprou os vestidos. Esse foi o primeiro furo gritante do episódio. Todo mundo na hora ali percebeu. Outro furo que nós percebemos que... só fazer uma observação. Esses furos que tem no episódio, eu não sei se são furos mesmo de falta de atenção ou se são histórias mal contadas que podem voltar, que terão explicação, ou que simplesmente são falta de atenção mesmo e ficam por isso mesmo. Quando a Cici fala que ela ficou no Hadley durante 7 anos sozinha, só recebendo a visita da senhora D, da Carol e tal, ela esquece de falar que ela saiu algumas vezes, sim, do Hadley para visitar os D. Quantas vezes a gente não sabe, mas uma vez nós temos certeza, porque é aquela fita do aniversário que aparece o Charles comemorando o aniversário com outro nome, tá? Com o Jason e a Alison. Tudo bem, ela ficou sozinha no Hadley, não recebeu visitas, mas ela não ficou completamente abandonada, porque ela saiu do Hadley. Falando em Hadley, uma dúvida. Quanto tempo a Cici ficou internada no Hadley? Gente, é uma coisa que até agora a gente não entende. Não conseguiu determinar o tempo que a Cici ficou internada no Hadley. Porque pelo que deu a entender, quando a senhora D conseguiu que ela fosse liberada para assistir às aulas na UPenn, ela saiu do Hadley. Mas essa época parece ter coincidido com a internação da Mona. Mas aí o Rain fala, a Spencer mexe no cavalinho, que a Mona escondia as coisas lá no Hadley, e descobre um crachá de visitante da Cici. Então, e o Rain fala que ele liberou a visita da Cici porque a Melissa pediu para ele liberar, porque a Cici queria falar com a Mona e não sei o quê. Enfim, como que a Cici estava no Hadley como Charlotte e entra como visitante com o nome de Cici? Alguém entendeu? Quanto tempo a Cici ficou lá? Quando foi que ela teve alta? Ela fugiu? Ela teve alta? O que foi? Não entendemos. Aí vem aquela cena da Cici falando quando ela conheceu uma louca, que é a Mona.
que é o fim do 2:25, que aparece um Red Coat entrando pra falar com a Mona. E a Mona fala, eu fiz tudo que você pediu. Daí vem essa cena, a Cissy entrando de roupão. Dá pra ver que não, o Red Coat do 2:25 não é o roupão que a Cissy tá no 6:10. Aí, tudo bem, pode falar, talvez não fosse a mesma cena. Aquela ali era uma vez ela entrou de Red Coat, outra vez ela entrou de roupão. Mas de qualquer maneira, deu a entender que era sim a mesma situação. E um Red Coat, depois um roupão. O que é mais uma evidência, mais uma situação pra gente perguntar. Até quando a Mona vai ficar fingindo que não sabia que a Cissy era a Red Coat de máscara que roubou o jogo dela? Por quê? Pra gente, a Mona sempre soube quem era essa Red Coat. Também tem uma situação no 6:10 que a gente já comentou, que a Cissy fala pra Alison, a Mona achava que eu era você. Daí, se a Mona fala pra Cissy, eu fiz tudo que você pediu e trata ela como Alison, é uma coisa meio estranha, né? Associar a Red Coat com a Alison e a Mona fingir falar que não sabia quem era a Cissy, sendo que ela conversava com a Cissy, recebia ordens da Cissy, que não é, podia estar de máscara, mas como a gente conversava por telefone e tal, gente, não tem como a Mona não saber que era a Cissy. Aí, na 6A, quando a Spencer e a Hannah estão no Hadley, elas pegam, procurando os arquivos do Charles, de repente a Mona aparece lá com uns registros. A Spencer pega na mão dela, são os registros da Leslie. Elas descobrem que a Leslie foi paciente do Hadley, elas desconfiam que a Leslie é Charles, e aquilo que nós vimos. Elas falam que a Bethany e a Leslie eram amigas, e a Mona fala que não, que a Leslie odiava a Bethany, e que, na noite em que a Bethany fugiu, outro paciente do Hadley fugiu. Quem era esse paciente? Charles. Só que, quando a Bethany fugiu na noite do celeiro, Charles já tinha morrido. Era Charlotte. Então, como assim? A Mona não sabia quem era. Não existia mais Charles. Então, tudo bem. A Mona não ia falar ali que ela sabia. Ela não ia falar Charlotte, porque ela tinha que falar Charles e tal. Né? Mas assim, até quando a Mona vai continuar fingindo que não sabia que a Cissy era a Red Coat, que era Charles e tudo mais. E quando ela fala sobre a Leslie falar que duas pessoas fugiram, uma era a Bethany e outra era Charles, se Charles não estava lá, ela já sabia que era Charlotte, que ela já sabia que era a Cissy. Então, o que eu quero falar aqui que não é um furo, mas sim uma história mal contada, porque a Mona continua se fazendo de surpresa. Quando elas estão ali no começo do episódio assistindo o live do Hadley, da Cissy com a Alison, quando elas veem a Cissy, a Mona não fala nada, mas ela se faz de surpresa. Tipo, nossa, jura que ela descobriu ali que era a Cissy, né, gente? Então isso não é um furo, mas uma história mal contada, mal explicada, que mais uma evidência que contribui para que a gente não consegue se convencer de que a Mona não sabia quem era a Red Coat de máscara. Aí a gente vai pro 5-1. Duas situações que a Alison falou numa conversa com a Emily. Lembra que no 5-1 a Alison, elas estão lá no teatro, elas vão dormir, e daí a Alison sai pra encontrar com a Cissy, entregar a passagem e tal. E enquanto a Alison sai, a Emily acorda e vê que a Alison não tá lá. A Emily espera ela voltar, e quando a Alison chega, a Emily exige uma explicação. Daí a Alison fala pra ela que foi encontrar com a Cissy e que muita coisa ela não conta pras meninas. Muita coisa assim, tudo.
Ela não conta pras meninas, porque ela não quer envolver as meninas em problemas. Criar mais problemas para as meninas. Eu falei dessa conversa do 5-1 porque a Cici, no 610, contando sua trajetória como Whey, fala da morte do Wilden, que foi um dos assuntos da Alicent com a Emily, e sobre a marcenaria, de colocar a Emily na caixa para serrar na esteira lá em Ravens. Já tinha comentado sobre o Wilden. A Alicent fala para Emily que a Cici matou um policial por causa dela. Ela não fala que é o Wilden, mas é o Wilden. A gente questiona. Do jeito que a Alicent falou para Emily, a Alicent sabia. Quer dizer, a Alicent sabe. Ela falou para Emily que a Cici matou um policial e que ela parecia ter noção, ter consciência do motivo da Cici ter matado o Wilden. Aí, no 610, quando a Cici fala que ela teve oportunidade de matar as meninas e não matou porque ela não quis, até porque matar não é uma coisa tão simples, até quando a pessoa merece, a Alicent fala, você tá falando do Wilden, né? A Cici fala, é. A Cici fala que teve que matar o Wilden porque ele descobriu que a Alicent estava viva e a Cici temendo que ele contasse, revelasse que a Alicent estava viva, ela foi lá e matou. Aí, talvez o motivo que a Alicent fala pra Emily que a Cici matou um policial por causa dela pode ter sido esse mesmo, que o Wilden descobriu que a Alicent estava viva e, temendo que ele revelasse, a Cici foi lá e matou. Só que como a gente já comentou, não teria por que o Wilden falar que a Alicent estava viva, porque ele está envolvido nessa história. Ele não só mentiu que na noite do celeiro, que a Cici estava lá no quintal dos Dee, que a senhora de subornou, falando pro Wilden falar que encontrou a Cici na estrada, como ele foi responsável pela autópsia, lá, fingindo que a senhora reconheceu um corpo que não era da filha. Então por que o Wilden ia falar que a Alicent estava viva, sendo que ele seria prejudicado com isso? Mas tudo bem, se a Cici achou que isso, o Wilden poderia ser uma ameaça, ok, mas não faz muito sentido. Aí vem Ravens. Lembra, no 412, que a Cici fala pra Alicent, eu poderia ter cerrado a Emily e tal, mas eu não cerrei. Ok, que era coisa de aquele auê na marcenaria, de colocar a Emily na caixa, fazer o truque de mágica lá pra distrair as meninas e tal, a gente já sabia que era coisa de Uma coisa que a gente sempre questionava, antes de saber quem era era que se a Alicent tava lá na marcenaria, junto com a Cici, e aprontou esse negócio da caixa, e né, supostamente era a pessoa que a Alicent mais temia, a Alicent tava ali com como é que ela não viu quem que era? Agora vem uma nova dúvida. No 5-1, a Alicent fala pra Emily que a Cici... porque na conversa que elas têm ali, a Emily fala alguma coisa que a Cici não era de confiança, não sei o que, e a Alicent fala que sim, ela era, elas eram super amigas e que a Cici só foi a Redcoat uma vez, que foi na marcenaria, pra ajudar a Alicent a distrair. Tanto que a Cici é revelada como a Redcoat de máscara naquela hora que ela briga com a Arya. Aí agora a Cici vem falar, eu não cerrei a Emily porque eu não quis. Então assim, como é que a Cici estava lá na marcenaria agindo como Redcoat, amiga da Alicent, e ao mesmo tempo, e a Alicent não percebeu? Porque o intervalo de tempo em que as coisas aconteceram foi muito rápido. De quando o mágico pega a Arya para fazer o número, até as meninas receberem a mensagem de que a Emily sumiu, elas mexerem lá no telefone para descobrir onde fica a marcenaria, aparecer a Redcoat, levar a marcenaria, tentar desligar a esteira, não conseguir, todo aquele auê.
é muito pouco tempo, porém, muitas coisas acontecem. A gente sempre falou que na marcenaria tinham 3 Redcoats e que A não agia sozinho. Mesmo assim, se a Alison fala que a Cici estava lá para ajudar ela com a distrair, depois a Cici assume que colocou a Emily na caixa e encerrou porque ela não quis, ela dá a entender que foi ela que desligou a esteira. Só que não tem como ter sido a Cici que desligou a esteira, porque no momento que a esteira é desligada, a Arya olha e vê a Cici no segundo andar, ali na escada. Poderia ser a Sarah que desligou? Poderia, porque a gente sabe que a Sarah é a terceira Redcoat. Mas assim, todo esse retrô sobre Redcoat, as declarações da Cici, marcenaria, pra quê? Realmente a Alison não... Como que ela não sabia quem era a E e como que a Cici conseguiu, tipo, agir como amiga da Alison e A ao mesmo tempo? Não dá pra entender. Encerrando essa questão de Alison e Cici juntas, mesma dúvida que já comentamos e que continua. Como foi que as duas entraram em contato depois que a Cici confirmou que a Alison estava viva? Porque na época do 424, pra gente, a Cici foi uma das primeiras pessoas que ficou sabendo que a Alison estava viva. Que apesar da Cici ter aparecido na série na terceira temporada, na 3A, ela já existia na história, claro. E a gente imaginava que desde a primeira temporada ela estava ajudando a Alison. Foi uma das porque elas sempre foram muito amigas, que ela sempre soube que a Alison estava viva. Só que não, no 610 não é isso que a Cici fala. Ela teve a confirmação de que a Alison estava viva lá na pousada. Depois disso, elas entraram em contato, porque acontece a marcenaria, Nova York. Como foi que elas entraram em contato? Se foi a Alison que foi até a Cici, ok. Mas se foi a Cici que foi até a Alison, como é que isso aconteceu? A Alison não quis saber como ela descobriu que ela estava viva? Como é que fica essa explicação? Como é que foi que elas entraram em contato? Quem procurou quem? Aí no 423 tem o evento da Senhora Di, que é o desfile de caridade que as meninas vão de noivo. É nesse episódio que alguém liga para a polícia de Rosewood entregando a Cici, que estava procurada desde o 412 como assassina do William. É um Hood que faz a ligação lá no hotel e a Cici é presa. Uma coisa que a gente sempre falou, que nem todos os Hoods que aparecem na série são A. Mas sendo... porque assim, quem entregou a Cici pra polícia? Será que foi ela mesma que se entregou? Ela se entregou pra quê? Quem era aquele Hood ali que tava ligando pra entregar a Cici? Se ela se entregou pra polícia... Por favor, precisamos de uma explicação. Se não foi ela, quem foi? Quem que entregou a Cici pra polícia? Aqui, nós vamos para os furos que o Wet Paint recebeu. O Wet Paint lista 5 motivos que fazem a revelação de A não ter muito sentido. O primeiro deles é da Marion, que a gente já comentou sobre a idade, né, de Alison, Toby e Charles. O segundo não é exatamente isso que está lá no site, mas eles questionam como é que a Cici conseguiu entrar no livro do ano lá, no anuário da turma do Jason na escola, em Rosewood High.
E ainda conseguiu não só tirar foto, aparecer no livro, como ser a rainha do baile, sendo que ela nunca frequentou a escola. Tanto que o Jason fala pra ela, assim, mas você estuda aqui? Ela fala, não, mas eu tenho certeza que eu sou a mais bonita e não sei o quê. Como? O que a Cici fez pra conseguir aquilo? Porque simplesmente, tá, o cara, o fotógrafo tirou a foto dela, ok. Ele não poderia ser um fotógrafo X que não teria obrigação de saber quem era aluno e quem não era. Mas aí, pra quem editou o livro colocar a Cici participar do baile, ser rainha do baile, como é que ela conseguiu aquilo? Né? Como é que aquilo foi possível? E isso traz a mesma dúvida que a gente tem. Quanto tempo a Cici ficou no Hadley? Porque ela não fala quando ela saiu de lá. E se ela estava frequentando a UPenn, se ela estava ali junto com o Jason participando da formatura na escola e tudo mais, ela estava no Hadley, ela não estava, ela estava frequentando a UPenn realmente, ou ela não estava. Por quê? Apesar de se falar ali quando Jason encontra com ela, na hora da foto, que ela foi para a UPenn, mas ela deu um jeito de fazer as aulas serem canceladas, que ela queria ficar perto da família e tal. No 4:10, o Wet Paint lembra que a área foi para Philly investigar um endereço que eles tinham descoberto sobre a Cici. Lembrando que na 4A a Cici só apareceu no 4:11, depois no 4:12, e ela era suspeita de ser tudo. Aí, eu não lembro, eu acho que... Eu não lembro exatamente por quê, mas acho que é no 8. No 7 ou no 8, o Toby e o Caleb começam a fazer uma investigação e tal. O Caleb descobre um código postal em Philly, depois que leva a Nova York, não sei o quê. Que acaba que a área no 4:10 vai lá pra Philly, nesse endereço, pra ter informações sobre a Cici. Aí ela conhece uma menina que dividiu o apartamento com a Cici, e a menina fala que a Cici sumiu. A menina fala pra ela, se você souber onde ela tá, você me fala que eu também quero saber, que ela tá me devendo e tal. Então assim, a Cici morou com aquela... Essa menina que a Arya encontra, fala pra Arya que ela sabia daquele episódio lá que a Cici foi expulsa da faculdade por causa da Alison, que é aquele episódio da escada, com a menina rola numa festa lá que o Ian tá, e que a Cici chamava as meninas de capeta. A Arya fica chocada porque elas nem conheciam a Cici na época, não entendia porque a Cici tinha tanta raiva delas. Mas a questão se a Cici não saiu de Rosewood, pelo que deu a entender, né, se a gente não sabe o tempo que ela ficou no Hadley, se ela não estava no Hadley, ela estava onde? Essa menina, ela realmente dividiu o apartamento com a Cici? E se ela não dividiu o apartamento, se aquela menina então foi paga para inventar essa história, que a Cici sumiu, deu calote, deixou a menina lá e dane-se. Aí isso faz a gente lembrar do flashback que tem no 4:10, que várias vezes nós comentamos no blog. A mesma coisa sobre... Toda vez que a gente falou sobre esse flashback, nós fizemos o mesmo comentário. Que foi... Vamos falar sobre o flashback primeiro. No 4:10, tava naquela época o Dr. Palmer, a Spencer e o Toby vão conversar com ele, e ele fala sobre a loira perigosa e o nome de Lawrence. Como a Cici tava era suspeita número 1 de ser tudo, ele fala, não, será que era a Cici? Não sei o que, a gente tem que tirar essa dúvida com a senhora Dee. Daí a Emily estava morando com a senhora Dee, a Spencer e a Hannah vão lá conversar com a Emily, e falam que elas precisam perguntar para a senhora Dee se ela conhece o Palmer, que elas têm que tirar essa história limpa. A Emily fala que não é um momento muito bom para conversar com a senhora Dee, não sei o que ela tem que trabalhar, e sai e deixa a Hannah e a Spencer sozinhas na casa, e elas encontram com a senhora Dee. E daí aí a Spencer resolve perguntar se a senhora Dee conhecia o Palmer. Qual é o comentário que a gente sempre faz sobre esse flashback? Primeiro que todos os flashbacks trazem respostas. Toda vez que tem um flashback, é para explicar uma situação, para trazer uma resposta.
Esse foi um flashback que não respondeu nada. Uma das últimas vezes que a gente comentou sobre ele, a gente falou assim que, como a gente não entendia o real objetivo daquele flashback, foi para fazer a Cici suspeita. Só para reforçar as suspeitas contra ela na 6A. Desculpa, na 4A. Por quê? A Spencer pergunta sobre A para a senhora D. A senhora D responde Z. A conversa começa, a Spencer falando: a senhora conhecia o Dr. Palmer? A senhora D fala: o nome não é estranho, não sei o quê, mas ele foi seu médico no Hadley? A Spencer fala: não. Ela fala: foi seu? A senhora D fala: não. A Hannah pergunta: foi da Alison? A senhora D fala: não. Gente, por quê? Tipo assim, e não tem nenhuma contestação nessa conversa. A senhora D saber que a Spencer teve no Hadley, tudo bem. Mas assim, a Spencer pergunta pra ela: foi seu médico? A senhora D fala: meu médico? Teve ela: meu médico por quê? A Hannah: foi médico da Alison. Por que foi médico da Alison? Daí a senhora D fala: eu acho que eu conheço por causa de uma situação. Daí ela conta o dia em que a Cici baixou no Hadley, dando baixaria, falando que iria ser internada, que era a Alison. Daí mostra a senhora D chegando em casa, a Alison tocando piano, gritando com a Alison, falando que não queria mais a Cici andando com ela, que a Cici estava proibida de entrar na casa, e que não sei o que, fazendo escândalo. E assim, a gente não entendeu nada. Então, antes do 610, das últimas vezes que a gente comentou, esse flashback ficou para fazer a Cici suspeita. Agora, que a Cici responde, conta a história dela como Ei, aí que esse flashback fica completamente 100% sem sentido. Por quê? Volta mais uma vez na questão: quanto tempo a Cici ficou internada no Hadley? E por que a Cici estava dando escândalo para ser internada como Alison, sendo que ela já era paciente do Hadley? Eles sabiam quem ela era. Então assim, por que ela foi lá se passar por Alison? Tipo, pedir para ser internada. Se eles já conheciam a Cici, a não ser que ela realmente personificou a Alison tão bem que, né, nem o pessoal do Hadley conseguiu distinguir, saber. Por que a senhora D foi dar expor na Alison, sendo que a Cici era a filha dela, poderia pegar a Cici ali e resolver a situação? É uma coisa que o Ed Pence questionou e também a gente sempre quis saber. O que mais o Ed Pence fala? Sim, são essas mesmas dúvidas que a gente já comentou. Então, em relação a Marion, esse episódio da Cici no Hadley, no 410. E quanto tempo a Cici ficou no Hadley? Como que ela conseguiu tirar foto lá no livro do ano? O que ela fez? Que ninguém, simplesmente ela foi aceita como aluna, foi rainha do baile e ninguém falou nada. Aí o Ed Paint fala em outra matéria 5 situações forçadas na final, que eles chamam de big fails, né? Situações assim, que são absurdas, né? Um pouquinho que foge da lógica e do bom senso. A primeira é toda aquela tecnologia do live que tem naquela sala que as meninas ficam presas acompanhando a transmissão lá no Hadley. O que eles comentam é que assim, tipo, a Cici, claro que ela sabia que as meninas estavam assistindo, e aquela hora, momentos em que a Cici se aproxima da câmera e volta, e tipo, toda aquela tecnologia, a Mona sabendo mexer, um sistema muito complexo, né? Que a Cici entende tanto de tecnologia assim, que e mais forçado do que ela entender tanto, essa coisa dela, quando ela olha para as meninas, ter a certeza que elas estão todas ali olhando para ela, se aproximando, sabendo que as meninas vão assustar, que é um pouquinho forçado isso. Segundo, quando no final, que a Cici ameaça se jogar do Hadley, que a polícia chega apontando a arma. Apontando chega para um monte de carro de polícia, então eles saem e apontam a arma para Cici. Depois o policial pede para eles baixarem as armas
Porque o que o Ed Pain fala é que assim, se eles encontram uma pessoa numa situação como aquela, que é para se suicidar, a polícia, ela não tem que chegar fazendo escândalo, ela tem que chegar para ajudar a pessoa. Tudo bem que o policial pede para baixar a arma, só que desde que eles chegam ali, eles veem que tem uma pessoa desarmada, né, para se jogar. E eles chegam fazendo um auê que isso, assim, a polícia não tinha que chegar fazendo isso. Então, que isso foge do bom senso. E o melhor ainda, gente, na matéria, o Ed Pain fala assim: a gente sabe que na polícia de Rosewood tem muitos tolos. Falando que na polícia não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa ali que faz, né, sensata. Mas isso foi demais. Foi uma pessoa querendo se matar e eles chegarem apontando a arma ao invés de chegarem calmos no local. Terceiro, no fim do episódio, a Emily comenta que a Sarah teve alta do hospital. Parece que passaram três meses desde das revelações e que 3 meses depois a Sarah saiu do hospital. Eles falaram que o tempo foi muito curto. Também acho, porque assim, a Sarah, qual que é o problema dela? Ela tem algum problema mental, ela foi vítima da Cici, ela estava com a Cici porque ela quis, e assim, se ela foi cúmplice em crimes que a Cici cometeu, ela foi pro sanatório, um hospital, talvez eu entender que é um sanatório, pode ter sido mesmo que a Mônica, que é ela, por ela ter um problema mental, ela não vai para ficar presa, mas vai internada, mas 3 meses, o Edmund achou que é muito pouco. 4. O Edmund fala que o telhado do Hadley definitivamente não é um bom local. Porque tudo que tem que acontecer de errado acontece ali no telhado. Fazendo referência à morte da Marion, fazendo referência a Cici, como o Way ali se jogando, quer dizer, ameaçando se jogar. Fazendo só essa observação que o telhado do Hadley não é um bom local. E quinto, que quando a Spencer vai... que o Ed Spencer fala que ama a Spencer, que a Spencer é super inteligente e tal, mas a Spencer desarmando a bomba ali, aliás, não é nem a bomba, né? Aquele esquema explosivo que a Cici montou no Hadley, que foi um pouco forçado, porque que a Spencer tá mexendo nos fios, pode ver que ela tá mexendo ali direitinho, né? Nos fios, parece que ela tá sabendo exatamente o que tá ligado, o que precisa. Seria mais simples chegar ali, arrancar tudo e pronto. Parece que a Spencer sabe exatamente como funciona o sistema explosivo que a Cici fez ali. Então, a gente acha que essas 5 situações foram forçadas. E o que ganha, assim, né, gente? Uma matéria deles, que é a melhor de todas. Uma enquete para saber qual personagem foi o mais inútil de todos os tempos na série. Eles fazem para até aceitar qual personagem foi o mais inútil na série. Bom, na nossa opinião, inúteis mesmo, desnecessários, que não conseguiram nem serem legais, não foram 2. O Johnny e a Thalia, da 5B. Que, assim, os personagens mais inúteis são... personagens que estão ali só pra encher linguiça, pra tumultuar, né? Uma fase, mas que foram tão inúteis que não conseguiram, assim, nem tumultuar, nem criar simpatia. Pra gente, são 2, o Johnny e a Thalia. Tá. Pro vídeo não ficar mais longo do que já está, vou deixar para comentar as respostas da Marlene no outro vídeo. E finalizando aqui os furos, reparem que quando a Cici conta que foi ela que deu a pedrada na Alison, mostra a cena dela apedrejando a Alison, e o corpo da Alison caindo, a pedra caindo. No 424,
Quando a Alison conta isso para as meninas, a hora que a Alison cai, não só nós comentamos, mas muita gente percebeu que a Alison é atingida na lateral da cabeça, então ela teria que cair de lado. Quando ela leva a pedrada, mostra o pé faz assim, vamos dizer assim, faz um movimento para o lado, porém o corpo cai 90 graus, reto. O que não condiz, porque se ela for apedrejada do lado, ela tem que cair de lado. A hora que a pedra cai no chão, tem o sangue da Alison e pinga sangue na pedra, no 4:24. No 6:10, a cena é diferente. Só mostra o pé dando essa entortada. Depois o corpo já está caído, a pedra cai no chão e não pinga sangue. O que foi isso aí? Furo ou uma das duas mentiu? Situação mais explicada. Então, para não prolongar o vídeo, encerro aqui e comento no próximo as respostas que a Marlene deu de questões que não foram respondidas na série e que ela, a maneira, ao jeito Marlene, respondeu. Ok? Então, até o próximo vídeo.